Nós vamos entrar nesse ponto aí. É tão coraçãozinho, né? É verdade. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Nesse ponto aí teve aquela tensão do Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas. Né? Todo mundo sabe, todo mundo viu. Né? E essa tensão, que os dois já resolveram entre eles, mas essa tensão atingiu a família do ex-presidente da República. A divergência deixou em lados opostos os filhos de Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, condenou os ataques feitos ao governador de São Paulo, chamando de grande injustiça. Agora, por outro lado, o Eduardo Bolsonaro parece que não gostou muito da posição do Tarcísio, mas, pelo bem do relacionamento entre o pai e o Tarcísio, ele não tem objeções. Agora tem o Carluxo. Nossa, tomei um susto aqui até. O Carluxo. O Carlos Bolsonaro, segundo informações do jornal Estado de São Paulo, chegou a colocar lenha na fogueira com críticas ao presidente do Republicanos, né, que é o seu partido no Rio de Janeiro, e mesmo a sigla de Tarcísio. No meio termo, né, tá o Eduardo Bolsonaro, como eu já havia dito, mas parece que Carlos Bolsonaro pode criar também problemas nessa relação entre Bolsonaro e entre Tarcísio de Freitas. E aí? Eu acho, sinceramente, que o Carlos Bolsonaro, ele é um dos fatores pequeno, mas é um dos fatores da derrota do Bolsonaro. O que você acha, Dani? Olha, Pavinato, eu concordo com você, sim. Não é? Porque foi ali, e aliás, muitos analistas e várias pessoas que eram próximas ao Bolsonaro também consideravam dessa forma, não é? A própria Michele, não é? Chegou a ter atritos também. Então, quanto mais atrito se criava, pior ficava para o presidente, não é? Que a imprensa, não é? Determinados veículos de comunicação só esperavam ali qualquer tipo de motivo para continuar batendo, ao invés de verificar o que estava acontecendo no país em termos de projetos, não é? Então, eu tendo a concordar, sim, que ocorreu essa interferência e que acabou se refletindo nas eleições. Não foi só isso, não é? Mas, com certeza, foi um elemento que eu posso considerar, não é, também importante. É claro, não é? O que se precisava ali era uma força cada vez maior trabalhando em conjunto com o presidente. Então, quando se colocava todas essas brigas no Twitter, não só no Twitter, falas desconexas ou que não estava de acordo com o que a própria população pensa, é claro que acabava jogando contra o próprio Bolsonaro. Entenderam isso, só que entenderam tarde. E nem sei se entenderam ainda, não é, na verdade? Bom, e aí, Daniel? Não, a questão é que, mais uma vez, aí os filhos do Bolsonaro estão contribuindo de uma forma direta para prejudicar, de uma forma negativa, a direita brasileira, né? Isso não é novidade. Não. O Flávio... Não, assim, nesse caso... O Flávio está com uma postura corretíssima. O Eduardo, apesar... Né, mas no passado, o Flávio atrapalhou. Comprando casa de 6 milhões, não sei, com suspeita de rachadinha. O Flávio foi uma figura que atrapalhou o governo Bolsonaro durante esses últimos 4 anos. Isso é inegável, ele atrapalhou. O Eduardo, em alguns momentos, também atrapalhou ao querer ser embaixador nos Estados Unidos. O Carlos Bolsonaro é todo dia. Com mídias sociais é uma loucura. Eles certamente atrapalharam muito o Bolsonaro durante o governo dele. Isso, para mim, é inegável. Assim, se alguém achar o contrário, eu acho que essa pessoa não viveu no mesmo país. O Bolsonaro do poder. Agora, a questão é o seguinte, eu acho que essa criação de conflito entre Bolsonaro e Tarcísio é um baita de um tiro no pé. Porque o Tarcísio é o grande nome da direita brasileira para 2026. A gente sabe que não existe praticamente hipótese de Bolsonaro vir ser candidato, é agora inelegível. Então, todo mundo deveria trabalhar ao entorno para jogar para cima o nome do Tarcísio, que é o grande nome agregador técnico ponderado e que vai ser a grande liderança para a presidência da República 2026 e que a própria direita começa a tirar.
Posso fazer aqui uma ressalva em cima do que você falou em relação ao Flávio e ao Carlos e ao Eduardo Bolsonaro? Porque quando você é filho de um presidente da República, eu imagino que qualquer vírgula seja um grande texto para manchar a sua identidade ou manchar a sua imagem, principalmente a imagem que é vinculada ao pai. Eu não acho que o Flávio, nesse caso, atrapalhou ou atrapalha a candidatura. Pelo contrário, eu acho que ele contribui muito para uma candidatura. Agora não mais, né? Mas talvez aqui... No passado. Mas no passado também o filho do Lula foi o Ronaldinho dos negócios, e ele foi reeleito. Exatamente. Eu acho que no passado não influenciou tanto assim, por exemplo, para manchar a imagem do Bolsonaro, a imagem do Flávio. Pelo contrário, ele foi a fundo, tentou provar sua inocência e fez. Não se levantou nenhuma prova contra ele. Tanto é que ele é bem visto em todos os lugares. Agora, você está falando do Carlos Bolsonaro, por exemplo, você falou, e aí eu concordo com você, esse negócio do Twitter virar muros das lamentações e munição para você ficar atirando nos outros é muito ruim. É muito ruim mesmo. Ele se contradiz a todo momento quando ele vai lá e posta aquele monte de coisas no Twitter. É lamentável ele fazer isso, porque de fato, agora sim, ele prejudica o Bolsonaro, que precisa de uma força mais do que nunca, não só da nação, mas dos seus filhos. Eu até entendo por um lado, porque ele é do Republicanos, e o Republicanos é aquela coisa, né? Mas fala aí, o que você tem para dizer? Não, é interessante você ver o seguinte, né? O Carlos Bolsonaro foi o grande responsável pela eleição do Bolsonaro. Você acha isso? A força do Bolsonaro nas mídias sociais se deve muito à movimentação do Carlos naquele momento. Tudo bem que os 4 anos de governo, o Carlos mais prejudicou do que ajudou o Bolsonaro, né? Por questões de picuinha, questão de ciúmes, não é? E eu volto a falar, essa reforma tributária, né, que o Tarcísio se colocou, né, favorável, né, e tentou negociar com o Haddad diversos pontos e benefícios de São Paulo, era uma reforma liberal, né, não é uma reforma de esquerda. Não, peraí, não. É uma reforma que vem sendo discutida no Brasil há 30 anos. Mas o Paulo Guedes, o texto do Paulo Guedes era descentralizador. Não é um ponto. Você descentralizar e centralizar é um ponto. Você muda o vetor. O que eu tô falando. Pensa no popô. Pepe, pensa no popô. Você muda o vetor, muda muita coisa, meu filho. A questão é outra. Vocês têm uma ideia, eu volto a falar, vocês têm uma ideia que é o seguinte, vocês acham que vai tudo dinheiro para a União Federal, para o Conselho Federativo, não é Conselho Federal. Não acho, tá? É que vai. Não vai. E aí a União Federal vai discutir. Não vai, você já sabe que não vai. Vamos compartilhar o dinheiro da seguinte forma. Você já sabe que não vai. Claro, hoje em dia é tudo automático, você paga um boleto, mas não vai ser automático. Vai ser automático. A distribuição de alíquota lá tá 7,60. A gente vive em 2023. E tem 35 que é avaliação humana. A gente está vivendo no... Mas não vai automático. Isso aí não vai automático. Você consegue colocar no sistema isso aí? Não consegue colocar no sistema. Por meio de indicadores do ano anterior, depois você faz os ajustes nos anos seguintes. Dá para você resolver isso. Vocês acham que está vivendo em 1988 ainda, 90, 2000. Está na era do conhecimento, gente. Tem tecnologia. Exatamente. Agora, se o governo federal não teve a pachorra de fazer um sistema racional para a emenda parlamentar, que é direito do parlamentar, e fica usando de barganha, o que me leva a crer que o governo vai fazer, o governo vai patrocinar uma lei complementar. Por que eu falo isso? Porque já existe experiência no Brasil concreta com ICMS. Existe? Quando você paga o DIFAL, né, que é a diferenciação... Mas com ICMS, não com o IBS. O COFAS tem uma Câmara de Compensação que já distribui entre os estados, cara. Não tem esse negócio, chega no governo federal que não existe. Então, para que vai ter um conselho federativo? Para eventual divergência, você poder buscar o seu direito. Tem um erro aqui no cálculo, e aí você resolve... E com certeza com a decisão centralizada vai ter divergência, vai acontecer o quê? O dinheiro vai ficar repré? É matemática. O dinheiro vai ficar repré? Não, que Ô, Felipe, se esse governo... Com a maioria dos municípios endividados, não vai ficar represado? Felipe, se esse governo considerasse matemática, nós não estaríamos vendo várias decisões que são simplesmente ridículas, não é? Uma delas... Não, porque você mesmo estava falando, porque isso é matemática. Você não está utilizando da sua Conselho Federativo. Então, só que aí, ao final, a decisão ela é centralizada. Centralizada, é Conselho Federativo, não é federal. Ao final, ela é centralizada, sim. Agora, o que precisa ser feito é o Senado, não é, conseguir desarmar as centralizações e decisões que podem ser... Agora, e você veja... Decisão nenhuma, Dani. Essa decisão é do governo federal. A questão está na lei lá. Quanto vai para o Estado, quanto vai para o município, entendeu? Não está.
existe uma porcentagem, 35%, que está lá que precisa de indicadores humanos. Isso você consegue pegar de anos anteriores para poder colocar no sistema. Bom, se o Senado não mudar, e se a lei complementar que estabelecer, porque ela pode não estabelecer. A lei complementar, ela pode falar, fica represado e dali vai ser distribuído. Pode fazer isso? Pode. Pode ser aprovado? É claro que pode. Sim. Por exemplo, o Valdemar da Costa Neto acabou de afirmar, né, no programa concorrente ao nosso, aspas, Lula é mais fácil de lidar do que Bolsonaro. Fecho aspas. Olha aí, ó. Acabamos de ler essa carta. Valdemar acaba de falar, né, no programa que é líder de audiência no horário, para todo mundo ver também, né? O povo gosta mais de direita. Mas eu não sei como o Lula ganhou. Fiz essas ladainhas que o povo inventa, né? Não tem como o Lula ter ganhado porque a direita é maior. Maior nada. A audiência da emissora concorrente é maior, meus queridos. Então, a esquerda é maior. As pessoas que confiam no governo Lula são numericamente maiores do que as que confiam no Bolsonaro. Isso é fato. Passado. É isso aí. Não vem com ladainha. E agora o próprio Valdemar. Será que ele está tentando o quê? Esmagar, aniquilar? Com certeza. A honra, tá? A honra, que é a imagem objetiva, a imagem que as outras pessoas têm do Bolsonaro. Ele acabou de dizer em entrevista ao Estúdio I que Lula é mais fácil de lidar que Bolsonaro. Mas dá para explicar essa frase dele, sabe por quê? Porque todas as pessoas que são originais, verdadeiras e são honestas, é muito mais difícil lidar com essas pessoas, porque elas não mandam um recado, elas não falam o que você quer escutar sempre, que você é o bom, que você é lindo, que você é maravilhoso. Ela fala a verdade. Então lidar com uma pessoa que é verdadeira é muito mais difícil de verdade. O Valdemar Costa Neto tem razão no que ele está dizendo. Bom. E é por isso que a gente precisa evitar qualquer tipo de conflito interno na direita. Porque se Bolsonaro está numa trajetória de enfraquecimento político por conta da inexigibilidade, por conta desses ataques recorrentes que vem sofrido, de uma certa perseguição do judiciário que a gente sabe que existe para toda a direita no Brasil, é muito importante que a direita se une em torno de um nome. Bom, e o que ele está fazendo ele é dono do partido, né? Ele inchou o cofre com Bolsonaro. Agora não tem mais caneta. Porque quando ele fala Lula é mais fácil de lidar que Bolsonaro, é claro. Veja a discussão dele com o Tarcísio. Você tem que discutir. Por que eu quero, por que eu não quero? Não, eu não quero por isso, 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 e chega-se a um consenso entre argumentos. O que ele pode estar dizendo aqui? Lula é mais fácil. Chega lá o PL, eu não quero. O Lula fala, mas eu quero. Eu não quero. Mas eu te pago emenda. Exato. Mais fácil de lidar. É a negociata, não é a negociata? Muito mais fácil de lidar. Isso é Brasil desde 1500. É o freelanção.